E a gente não precisa ir muito longe para identificar os efeitos desse disciplinamento nas condições contemporâneas. Por exemplo, a violência obstétrica. Ou, por exemplo, as regras que regulam, as regras patologizantes que ainda determinam no Brasil o acesso das pessoas trans à identidade social e às modificações corporais. Elas não são religiosas, elas são de origem laica. E a gente pode citar a regra absurda de exigir-se um teste de virgindade num concurso público na Secretaria de Educação de São Paulo, no ano passado, que não é inspirado por normas religiosas, mas por uma certa lógica secular de higienização, né? Ou seja, para terminar, não há soluções fáceis para problemas difíceis. A contenção do dogmatismo religioso é talvez o maior desafio da política sexual contemporânea. Sem dúvida, a dimensão normativa e jurídica da laicidade é um aspecto necessário, crucial, dos caminhos que podem contribuir para pensar esse desafio. Porém, a gente tem que sempre lembrar que são múltiplas as frentes desse embate e que vão além da dimensão jurídica. Há uma dimensão cultural, uma dimensão religiosa, uma dimensão política, uma dimensão biopolítica e uma dimensão econômica. Eu quero pensar a laicidade e o dogmatismo religioso em termos de economia política, né? Inclusive porque, como lembra o saudoso Flávio Perucci, o crescimento do dogmatismo religioso no Brasil não pode ser entendido sem pensá-lo um marco de crítica das transformações capitalistas da sociedade brasileira nas últimas 3 décadas. Não sem razão, quando a gente fala de evangelismo no Brasil, a gente fala de mercado religioso e de teologia da prosperidade. Vamos começar, então, colocando os termos. Acho que é útil colocar os termos. Eu não vou fazer um raciocínio tão amplo como o da Sônia, mas eu vou tentar colocar os termos. Laicidade, como já foi intuído aqui, certamente muita gente trata isso, não é laicismo. Laicidade é o contrário. Laicidade, ela pressupõe e convive umbilicalmente com a liberdade religiosa. Não é uma organização de Estado ou uma forma de imaginar, do ponto de vista do arranjo institucional da Constituição, um regime que exclua a religião ou que seja inimigo da religião ou da religiosidade ou de igrejas ou comunidades de fé. Ao contrário, nesse sentido, né? Laicidade implica levar a sério a liberdade religiosa. O laicismo, ao contrário, seria uma posição de desprezo, de desvalorização, por princípio, das esferas da religiosidade e das comunidades de fé, sejam elas organizadas em igrejas, em seitas, assim por diante, ou não. A questão é essa. Na medida em que liberdade religiosa é considerado um direito básico, um direito humano, um direito fundamental, essencial no regime democrático, é preciso trabalhar uma condição de possibilidade de convívio no regime democrático, onde haja pluralismo e diversidade diante da experiência religiosa, ou seja, de quem acredita ou de quem vive em comunidades de fé e de quem também não acredita e opta por não viver também em comunidades de fé ou professar qualquer crença religiosa. Nesse sentido, quando a gente se pergunta qual é o conteúdo básico, vamos chamar assim, essencial, dessa relação umbilical entre laicidade e liberdade religiosa, eu resumiria em duas ideias. A primeira, o Estado não interferir na religião. E a segunda, o Estado tratar de proteger que nenhuma religião imponha as suas crenças sobre os demais, sejam esses demais outras comunidades religiosas ou cidadãos, individualmente ou em grupo, ateus que professam um distanciamento dessa experiência de mundo. A perversidade da relação se estabelece na hegemonia. Ou seja, quando o sistema de crença de uma determinada religião se mune de mecanismos de imposição e quer se tornar o sistema regulador das práticas, dos comportamentos, dos modos de viver das demais pessoas. Este anseio de hegemonia tem se mostrado comum às religiões monoteístas, eu acho que dá para a gente dizer assim, não é? Por causa deste afã,
hegemônico, um outro afã se levanta, que é o missionário. Este afã missionário conversionista tem se tornado parte da própria identidade das religiões monoteístas. No caso do cristianismo, tem um texto bíblico que está registrado em Mateus 28, de 18 a 20, que se tornou para muitas igrejas, no decorrer dessa sua longa história, se tornou quase que uma tarefa militar, assim. Esse texto diz: ide e fazei discípulos, né? Então, isso daí acaba se tornando quase que enfim, uma tarefa militar, que coloca em segundo plano uma variedade de outras práticas de respeito e valorização de outras religiosidades exercidas e vivenciadas pelo próprio Jesus e pelas primeiras comunidades cristãs. Numa iniciativa importante, então, esse afã evangelizador, não é, de conversão e etc., como diz o Roger lá, é um dos motivos de causa de guerra. Mas eu queria provocar mesmo, enquanto mulher negra e de candomblé, o que essa falta que o Estado, por não ser laico, faz na vida das pessoas, né? Já diz Dalai Lama que não existe uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que faz o ser melhor. Então, a gente pode chegar a Deus através de qualquer caminho, seja tocando atabaque, lendo a Bíblia, lendo o Alcorão, mas eu acho que o ser humano está perdendo a sua sensibilidade e a sua capacidade de proteger a sua própria espécie. Falar de laicidade, falar de Estado laico, é a gente entender que as redes sociais têm provocado muito isso. Não adianta eu falar em números, nem estatística de quantas pessoas morrem em nome de Deus. Na Bahia já se fala muito, há 14 anos, desde a morte da minha mãe biológica, mãe Gilda, que um outro segmento religioso invade o terreiro da Ialorixá, espanca essa Ialorixá com a Bíblia, para exorcizá-la, ela morre. 14 anos da morte de mãe Gilda, e eu estou aqui ainda falando desse racismo, falando dessa intolerância religiosa e desse crime, porque tem matado muitas pessoas.